Beleza. E aí os slides são os mesmos da semana passada, porque a gente não terminou, né? A parte final, então eles já estão lá no Google Classroom. Tá, então na semana passada a gente conversou, né, sobre a estrutura do átomo e além disso, né, além da estrutura do átomo, a gente começou primeiro com a história, né, da evolução histórica. Depois a gente falou dessa estrutura do átomo e aí para fechar ficou faltando um conceito, que é quando a gente consegue, né, organizar em grupos com alguma propriedade que esses elementos químicos tenham, né, igual. Por exemplo, número atômico, número de massa, número de elétrons. E aí, para isso, a gente tem que estar com esses conceitos iniciais bem consolidados, tá? Então, coloquei aqui, né, o meu nome, Michele Santos, para quem não me conhece, coloquei meu e-mail. E aí, inicialmente, a gente trabalhou alguns conceitos, né, associando o que é transformação química, o que é transformação física, né? Então, transformação física é quando eu não mudo a estrutura. Então, por exemplo, eu tenho a molécula água no estado sólido, a molécula água no estado líquido, gelo e água líquida. Eu não mudei a estrutura química, continua sendo água. Então, nesse caso, é uma transformação física. A partir do momento em que eu tenho uma modificação, né, daquela estrutura, aí sim eu tenho uma transformação química. Então, aqui está explicando isso. E aí a gente começou a falar um pouquinho da teoria atômica, né? Para que a gente possa compreender a estrutura do átomo, para a gente poder mais à frente falar sobre ligação, sobre solubilidade, reatividade de um composto. E aí o primeiro modelo que a gente conversou era o modelo de Dalton, tá? O modelo de Dalton, ele teve algumas observações que ele fez, né, sobre esse modelo bem interessantes, que estavam associadas a, por exemplo, se eu tenho átomos de elementos diferentes, eles vão ter massas diferentes. Se eu tenho combinações de átomos, né, de uma forma, se eles se recombinam, eles vão formar outras substâncias, né? Isso também é importante. E ele diz também que os átomos eles não eram criados e nem destruídos, né? Eles estavam apenas trocando ali de parceiros para fazer novas substâncias. Agora, a primeira observação que está no slide, né, que ele dizia que os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis, ele até considerou isso, mas a princípio não é muito bem o que a gente vai ver mais à frente, né? Então é como se fosse esse modelo foi conhecido como modelo bola de bilhar, né? Devido a essas propriedades, por ser esférica, maciça e indivisível, que foi o que ele falou. Mas ele ainda não falou sobre cargas, né? Carga positiva, carga negativa, sobre a estrutura realmente, como é que era desse átomo. Bem, em seguida, né, teve o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, ele ficou conhecido como modelo de pudim de passas, né? E ele disse o quê, gente? Ele falou que o átomo, ele era positivo e ele tinha cargas negativas, né, juntos ali, naquela mesma estrutura. Então, era como se fosse algo gelatinoso, né, como se fosse um pudim, e as passas eram as cargas negativas, tá? E aí, nesse caso, ele já começou a falar sobre cargas positivas, cargas negativas, né? Então, isso foi bem interessante. Só que esse modelo ele foi derrubado pelo próximo modelo, que é o modelo de Rutherford. Então, Rutherford fez um experimento. Esse experimento, né? Nós tínhamos ali na estrutura do experimento uma determinada partícula. Essa partícula, né, ela era bombardeada no átomo e era esperado que essa partícula conseguisse atravessar todo o átomo, se fosse como Thomson falou. Só que não foi isso que aconteceu, né? A partícula ela algumas passavam e algumas voltavam, retornavam. Então tinha algo ali, né, no modelo de Thomson que tinha que ser esclarecido. Então era isso que era esperado, se fosse daquela forma, né? Então era esperado que passasse. O que aconteceu foi que alguns passaram
e bateram e voltaram, né? Encontraram algum obstáculo ali e retornaram. E aí, então, como é que ele poderia explicar isso, né? Então, ele explicou que teria um núcleo central, né, concentrado com as cargas positivas, e ao redor, né, teriam os elétrons. Então, ficou conhecido como modelo planetário. E aí nós tínhamos um núcleo, tá? Nesse núcleo a gente tem as cargas positivas, que são os prótons, e mais à frente vai ter a descoberta dos nêutrons, né? Então, teriam também as partículas neutras aqui no centro, nesse núcleo. Ao redor, nós temos a eletrosfera. Então, seria essa a ideia. Então, e aí depois, né, mais recente, teve a descoberta dos postulados de Bohr. Ele dizia que os elétrons eles estão organizados em camadas, né? Então, o que nós temos ali? Que essas camadas, elas são camadas em que os elétrons vão estar em diferentes camadas, e aí, de acordo com o fato deles passarem de uma camada para outra, isso teria uma variação de energia. Então, isso foi uma observação importante ali de Bohr, tá? Em relação a essas camadas. Então, o que a gente tem nesses postulados? Que nós temos o nosso centro, que é o núcleo, e ao redor várias camadas. Essas camadas são chamadas também de níveis de energia, e aí, conforme o elétron passa de uma camada para outra, ele vai liberando energia. Então, isso seria uma observação importante aí, né, da última teoria. Bem, em 32 teve a descoberta do nêutron. Então, o nêutron é uma partícula que não tem carga, tá? E aí a gente tem a ideia de que o núcleo ele tem uma estabilidade devido a essas partículas que não possuem carga. Então, o modelo ele fica dessa forma, tá? No centro, nós temos os prótons e os nêutrons, e ao redor, né, nós temos os elétrons. Então, o sistema planetário. Beleza. Depois disso, a gente conversou, né, sobre as cargas dessas partículas. Isso é importante também. Então, por exemplo, no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. E aí eu organizei numa tabela as cargas e a massa referente a eles. Então, por exemplo, os prótons têm carga mais 1 e a massa 1. Os nêutrons, né, têm carga 0 e massa 1. Os elétrons têm carga menos 1 e a massa, pessoal, é uma massa muito pequenininha, tá? Ela é 1 dividido por 1836. O que a gente vai ver mais à frente que ela passa a ser uma massa desprezível, né? A gente não vai fazer uso da massa do elétron, porque ela é desprezível. Bem, o número de massa, que é um número importante, né? Como é que a gente calcula? Como a gente acabou de conversar aqui, os elétrons, eles são desprezíveis, né? O número de elétrons, nós temos que o número de massa vai ser prótons mais nêutrons, tá? Mas os prótons, pessoal, eles podem ser chamados também de número atômico, que é representado pela letra Z. Por que isso? Porque o Z, gente, é chamado de número atômico, com uma tabela periódica que está organizada. Então, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, tá? Outra coisa importante, esse número atômico vai indicar a mesma quantidade de prótons. Por quê? Porque lá no núcleo, né, a gente só tem um próton de carga positiva, o nêutron não tem carga. Então, nesse caso, o que nós temos, né, é exatamente isso. A carga do núcleo é a quantidade de prótons, uma vez que os nêutrons não possuem carga. Então, a gente consegue calcular, né, como prótons mais nêutrons, o número de massa. E aí a gente pode representar esse elemento químico, né, com duas informações importantes: o número de massa e o número atômico. Isso são informações que a gente vai conseguir obter, pessoal, na tabela periódica. Então, qualquer tabela periódica que vocês consultem, vocês vão conseguir visualizar essas informações. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E a gente consegue, por exemplo, quando eu tenho esse 6 aqui, que vai indicar o Z, né? Que é chamado de número atômico, ele é igual à quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Só que
Isso porque a gente está considerando que é um átomo. Michele, qual a diferença de átomo para íon, que é o que a gente vai ver daqui a pouco? O íon, ele tem uma diferença em relação à quantidade de elétrons. Ele pode ter ganho, né, ou perdido elétrons. Então, ele passa a ter uma carga, tá? O que é diferente do átomo. Então, o átomo, ele tem essa igualdade, isso é importante. Quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Então, os íons, né? Coloquei aqui, tem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Os cátions significa que eles perderam elétrons. Então, eles vão ficar positivos. Michele, por que perdeu e fica positivo? Porque o elétron, ele é negativo. Como o átomo é neutro, né? Então, eu tenho um positivo para um negativo, um positivo para um negativo. Se eu perco elétrons, sobra o quê? Carga positiva. Então, quando ele perde elétrons, ele fica com essa carga que vai ser sempre representada do lado direito, né? Se não tiver nada, pessoal, nenhuma carga significa que é átomo, tá? Então, isso é importante. E o ânion, que é quando ele ganha elétrons. Então, ele fica rico, rico negativamente, desculpe. Então, aqui, né, o átomo, ele pode ganhar elétron ou perder elétron. Se ele ganha elétron, ele forma o ânion. Se ele perde elétron, ele forma o cátion. E aí, o que ficou faltando a gente conversar, né? Foram essas 4 classes, tá, pessoal? Isso já é matéria nova, referente a organizar esses átomos, diferentes elementos químicos, em classes, em grupos, tá? Então, os elementos isótopos são elementos químicos que vão ter o mesmo número atômico. Então, eles têm o mesmo número atômico. Então, repara, tem sempre uma parte da palavra que vai ajudar a gente a lembrar o conceito. Isótopos tem o P, tá? Esse P indica o quê? Eu tenho o mesmo número de prótons, né? Então, dá para ajudar aí a lembrar. Só que aí eles vão ter número de massas diferentes. Aí eu coloquei aqui o exemplo. É o mesmo elemento químico, cloro, só que existe cloro 35 e cloro 37 de número de massa. Mas repara que o número atômico, né, o número de prótons, é 17 em ambos. Então, isso só vai acontecer quando a gente estiver com o mesmo elemento químico, tá? Então, eles vão ter essa igualdade aqui de número atômico, número de prótons. O númerozinho de cima, ele vai ser diferente. Então, seria essa a ideia. Quando a gente fala sobre isóbaros, eu tenho aqui o A. Esse Azinho, pessoal, ele está associado, né, à mesma quantidade de número de massa, mesma massa, né? Porque se a gente lembrar, o A é a massa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 40 com número de massa no cálcio e 40 com número de massa do potássio. Então, eles são isóbaros. Os isótonos são os elementos que vão apresentar o mesmo número de nêutrons, mas eles vão ter número atômico diferente, número de massa diferente. Como é que eu acho o número de nêutrons? Isso é importante. A gente viu que, por definição, pessoal, era um cálculo, né? Que o número de massa, que é o A, ele é chamado de prótons mais nêutrons. Se eu quero achar a quantidade de nêutrons, tá? Como é que eu calculo? Eu pego o número de massa e subtraio do número de prótons. Então, é só eu fazer 40 menos 20. Eu vou achar o número de nêutrons. 39 menos 19, 20 também. Por isso que eles são isótonos, tá? Porque eles vão ter a mesma quantidade de nêutrons. Seria essa a ideia. Deixa eu apagar aqui, mas eu salvei essa página com a anotação. E, por último, os isoeletrônicos são elementos que vão ter a mesma quantidade de elétrons. Então, repara, o sódio, pessoal, ele tinha 11 elétrons. O número aqui embaixo vai me indicar o número de prótons, número de elétrons, se ele não tiver a carga. Então, inicialmente, ele tinha 11. Mas ele, nesse caso aqui, o que aconteceu com ele, gente? Ele está positivo. Então, significa que ele perdeu elétrons. Quanto? Um só, porque só tem o mais ali. Então, 11 menos 1 dá 10 elétrons. Oxigênio. O oxigênio tinha 8. Ele ganhou 2 elétrons. Então, agora ele tem 10.
O neônio tinha 20, tinham 10, desculpe, e nesse caso não ganhou nem perdeu. Repara, não tem carga. Então ele continua tendo 10. Então, essa parte final era o que eu queria falar com vocês antes da gente começar os exercícios. Alguma dúvida? Que doideira. Estão me ouvindo? Estranho. Sumiu aí e voltou para vocês? Deu uma travada, professora. Parece que ia fechar e retornou. Estranho. Deu uma travada. Vocês chegaram a ver aqui o finalzinho dos átomos isoeletrônicos? Poderia repetir? Posso. Deixa eu compartilhar aqui. Mais ou menos, deu uma cortada. Tá. Então, os isoeletrônicos, pessoal, eles estão associados, né? Deixa eu ver só se está gravando, para o pessoal depois poder ver, tá? Os isoeletrônicos, eles estão associados à mesma quantidade de elétrons. Então, isso é importante. A gente tem que calcular a quantidade de elétron. Por quê? O númerozinho que está aqui, ele significa próton. Se não tiver carga, significa que é um átomo. Então, por exemplo, o neônio, eu tenho que essa quantidade é a mesma para prótons e elétrons. Repara, é igual. Agora, esses dois aqui que têm carga se chamam íons. Então, eu tenho que calcular a partir da quantidade de prótons e da carga que eu tenho a quantidade de elétrons. Então, por exemplo, o sódio. O sódio ele teria 11, mas ele perdeu um elétron. Michele, como é que eu sei que ele perdeu? O sinal é positivo, tá? Ficou sobrando carga positiva. Então, 11 menos 1, eu tenho 10 elétrons. O oxigênio, ele teria 8 elétrons. Ganhou 2, 8 com 2, 10. Então, nesse caso, né, a gente calcula. Agora, o neônio, a gente não precisa calcular. Por quê? Porque não tem carga. Então, ele já é um átomo, certo? Como é que eu classifico como isoeletrônicos? Essas quantidades aqui são iguais. Então, eu vou anotar aqui, vou abrir um slide novo, para anotar essa informação no final, depois eu mando para vocês. Oi? Tudo bem? Então, vamos lá. Isótopos. Isótonos. Estou botando o assunto errado aqui. Isoeletrônicos. Tá. O que eu quis colocar aqui, isso aqui, para vocês terem anotadinhos aí? De acordo com, né, a informação que a gente tem dentro da própria palavra, ele acaba trazendo uma informação para auxiliar, tá? A gente a descobrir o que eu quero achar. Por exemplo, o isótopo significa que ele tem a mesma quantidade de prótons. Então, isso é importante. Então, isótopos, aqui no outro, né? Seria isóbaros. Os isótonos seriam em relação à quantidade de nêutrons. E os isoeletrônicos, eles estão associados à quantidade de elétrons. Então, vou anotar aqui do lado para vocês terem essa informação aí. Os isótonos, mesma quantidade de prótons. Os isóbaros, mesmo número de massa, que é o A, lembra? O A maiúsculo. Os isótonos, mesmo número de nêutrons.
os isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, seria essa a ideia dessa parte nova que a gente ainda não tinha visto. Alguma dúvida em relação a essa parte, pessoal? Para mim tá tranquilo. 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 Beleza. Então, vamos ver isso, gente, num exercício, né? Para que a gente possa ver se realmente está tudo tranquilo aí, essa primeira parte. Vou colocar um exercício aqui na tela, mas está na nossa primeira lista, que eu vou mandar para vocês ali no grupo, tá? Do WhatsApp. Eu vou abrir aqui o WhatsApp no computador e vou mandar para vocês. Mas a gente pode fazer aqui juntos. Eita ferro, gente. Tá ficando uma tabelinha legal. Então, o exercício... Por que o negócio está no meio da tabela, o enunciado? O exercício, ele é um exercício sobre essa primeira parte, para a gente calcular, né, algumas informações. Deixa eu só pegar aqui o enunciado que foi parar no final. Pronto. Tá. O que eu peço nesses exercícios? Eu peço algumas informações. Deixa eu aumentar isso aqui. Quais os números Z, que é o número atômico, A, que é o número de massa, número de nêutrons e elétrons de um ânion, S-2, com carga elétrica -2, sabendo que S é 1632. Então, o que é essa informação, né? Essa informação, pessoal, ele está me dando a informação do nosso átomo. O enxofre, ele tem 32 de número de massa e 16 de número atômico. E aí, aqui eu pergunto, quais... Oi? Achei que era alguma dúvida. Quais são os números Z, A, N e E? Então, número atômico, número de massa, elétrons e nêutrons. Desse S-2. O que significa esse -2 mesmo? Ele ganhou 2 elétrons. Exatamente. Significa que ele ganhou elétron. Então, ele ganhou 2 elétrons nesse caso. E aí, gente, ele teria 16. A partir do momento que ele ganha 2, agora ele vai ter o quê? 18. Então, dá para a gente fazer... primeiro eu montei uma tabela com as 4 informações, né? Mas aí eu coloquei também a quantidade de prótons, tá? Mesmo que o exercício não tenha pedido, vai ser igual ao número atômico, mas eu coloquei para vocês terem aí organizadinhos. Então, primeiro, ele vai pedir o número de massa. O número de massa eu já tenho aqui. E ele não vai variar, pessoal. A única coisa que varia é a quantidade de elétrons. O número atômico é o númerozinho de baixo, 16, também não varia. O número de prótons também não. A única coisa que vai variar é o número de elétrons, quando ele ganha ou quando ele perde. Quantos elétrons ele tem aqui no átomo? Lembra que átomo tem quantidade de prótons iguais à quantidade de elétrons? Então, ele tem 16. Para eu achar o número de nêutrons, né, eu tenho que lembrar lá da fórmula. O número de massa é prótons mais nêutrons. Se eu quero achar nêutrons, o que eu faço? Eu passo para o outro lado, né? Então, ficaria número de massa menos próton. Que aí, nesse caso, vai ser, né? N igual a 32 menos 16, que também é 16. Mas nesse do ladinho aqui, ó, do ânion, também, mesma coisa. Vou desformatar. Vai ser a mesma informação. Agora, o elétron não, gente. O elétron, ele teria 16, mas ele ganhou mais 2.
mais 2, porque ele ganhou 2 elétrons. Então, nesse momento, ele tem 18. Entenderam? Sim, tranquilo. Sim. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou colocar aqui uma lista de exercício para vocês tentarem fazer alguns exercícios para a gente corrigir. Deixa eu estou abrindo aqui o WhatsApp do grupo para botar para vocês verem. Chove um pouquinho, a internet já fica ruim. Tá abrindo aqui o WhatsApp 2 horas para mandar o link, mandar a lista para vocês. Deixa eu abrir aqui. Aí, pessoal, eu vou querer que vocês tentem fazer. A lista tem 9 exercícios. Para a gente corrigir agora, eu queria que vocês fizessem pelo menos até o 6. Até o 6 dá para a gente fazer juntos. Já fiz o primeiro, então seria o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só conseguir abrir aqui, que aí eu já vou mandar para vocês no grupo. Vamos lá. Então, coloquei lá a lista para vocês. Aí eu vou parar a gravação aqui e a gente retorna. São 10 e 7. São quantos exercícios? Do 2 até o 6, 4. Eu acho que 10 e 40. 10 e 40. Meia hora dá para vocês fazerem todos eles que eu coloquei ali. E aí, 10 e 40 eu mando um novo link. Já vou até deixar o link ali, agendado para 10 e 40. E aí a gente retorna para fazer a correção dos exercícios. Combinado? Combinado. Beleza, porque aí também a gravação não fica muito longa.